Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe. Vamos rir um pouquinho da França, né? Porque não tem como não rir dessa situação. Eliminado da Nations League com 2 rodadas de antecedência, lanterna do grupo, ainda não venceu e perdendo hoje de novo em casa para a Croácia, longe de seu auge, ainda mostrando certas virtudes, porque ainda tem bons jogadores, tem o Stanisic, tem o Modric, que é o cracaço do time, tem o Brozovic, tem o Kovacic, tem o Kramaric, tem o Budimir, tem bons jogadores a Croácia, não dá para falar que é uma seleção ruim, mas a questão é, a França tem obviamente muito mais qualidade e não consegue aproveitar isso porque Didier Deschamps está sacaneando, essa é a grande verdade. Não acho ele um desastre como o Gareth Southgate ou um Fernando Santos da vida, eu acho que o Deschamps tem mais méritos do que esses caras, porém ele está se esforçando para se igualar ao nível deles, porque a escalação hoje da França ela é muito revoltante. O Deschamps ele tem sido aquele técnico que não quer atacar e não quer se defender. É o puro covarde, né? Porque assim, eu valorizo muitos técnicos que às vezes esperam o adversário atrás e montam bons contra-ataques. 2 caras que são brilhantes nisso são o David Moyes, que com essa tática de, às vezes, abdicar da posse, jogar em velocidade, em transição, em armação rápida, levou o West Ham a quase uma Champions League, né? Na temporada anterior, 2021, o West Ham ficou a 2 pontos da zona de Champions, e nessa última temporada, semifinalista de Europa League, foi 7º lugar da Premier League, só ficou atrás dos clubes do Big Six. É um baita trabalho do David Moyes, é um cara que joga no contra-ataque, né? E assim, a gente tem, do outro lado, o Rudi Garcia, eliminou o Pep Guardiola na Champions League com o Lyon, levou o Lyon à semifinal de Champions, né? Um cara um baita técnico, né? E é um cara que entende de contra-ataque muito bem. E a questão é, jogar em contra-ataque não é ruim. O problema é quando você não se dispõe a se esperar na defesa e contra-atacar, e quando você não se dispõe a atacar, simplesmente. Porque o Deschamps é aquele cara que ele não quer se defender, mas ele tem medo de tomar um gol. Aí ele coloca o time empilhado de jogadores assim defensivos, como é o caso do Camará, do Guendouzi, do Rabiot, que são meios campos, todos volantes, que não tem alguma prospecção ofensiva, entende? Porque a questão é, todos os meias que ele poderia ter escalado ali, que é o caso do Tchouaméni, o Christopher Nkunku, que é mais meio do que ponta, né? Ele devia ter colocado o Coman lá, e não, o Nkunku podia ser o meio campo, coloca o Tchouaméni ali, entende? Já seriam mais ofensivos. O Tchouaméni é mais versátil, ele é melhor do que esses outros 3 opções que a França utilizou. E no final das contas o cara vai lá, escala o time com 3 zagueiros, porque o Condé não é um lateral direito, até joga bem na posição, porque é um jogador extraordinário, mas o Jules Condé tá ali cumprindo a função que não deveria, e assim, ele é o melhor zagueiro dos 3. Ele é melhor que o Konaté, é melhor que o Kimpembe, acho que isso não é nem debate, né? E a questão é que ele vai lá e tira o melhor zagueiro de campo para colocar o Pavard. E o Pavard ainda consegue ser pior que um zagueiro improvisado jogando de lateral direito. Não tô dizendo que o Pavard é ruim, eu gosto muito dele, mas hoje ele jogou muito mal, né? E assim, esse problema do Deschamps de não conseguir se libertar, nem quando tá perdendo o jogo, né? Porque assim, quando o time tava ali tentando atacar no segundo tempo, um dos melhores jogadores do segundo tempo era o Christopher Nkunku. Ele tava arrumando bons passes, ele tava achando jogadores em liberdade, a criatividade, a sabedoria dele na hora de escolher as jogadas é muito boa. E a questão é, ele vai tirar quem para colocar o Coman? O próprio Nkunku. Aí deixa lá o time com 3 volantes. Na hora, o Tchouaméni, o Guendouzi e o Rabiot. O Rabiot ficou o jogo inteiro. Aí no final vai lá colocar o Griezmann como se fosse mudar alguma coisa. O Griezmann está em má fase. E aí que eu tenho que citar outra coisa, né? Porque tem um cara que ele pode não... Assim, muita gente pega no pé pelo que o Barcelona pagou nele, mas ele é titular fácil dessa seleção. Para mim, esse trio de ataque tinha que ser o Mbappé, o Benzema e o Dembélé. O Ousmane Dembélé é o melhor ponta-direita da França, não? O Hugo pode ser meio atacante, é a posição natural, ele tá voltando até pro meio o jogo todo para armar as jogadas. A posição dele não é pelo lado, ele joga melhor ali, até com mais liberdade de ir pros lados, construir. O Nkunku tem a infiltração, não era para ele ficar de ponta. E o Dembélé é o cara assim, ele não vai ser o goleador, ele não vai ser o cara que vai meter hat-trick, ele não é o estilo dele, mas ele é um cara que cria jogada, gera espaço, tem um cruzamento preciso, ele dá uma cara diferente ao time. O Barcelona, nesse ano, com o Dembélé, era e sem ele regredia muito. Sem o Dembélé em campos, Barcelona tinha um ataque apático, né? O cara fazia
fazia total diferença em campo. E o cara não está na seleção pra ficar ali improvisando, entupindo o time de volante, pra colocar o Griezmann depois em campo que não tá jogando nada. Gente, eu entendo, as pessoas têm um apreço grande pelo Griezmann, foi um grande jogador no passado, mas ele caiu, ele regrediu, ele não é mais o mesmo. Ele não é o cara que há alguns tempos muita gente cogitava brigar pela bola de ouro. O Griezmann não é mais o mesmo jogador. Para mim não tem mais espaço nessa seleção. Eu acho que essa insistência do Deschamps, esse amor com o Kimpembe, com o Guendouzi, e com o Rabiot, velho. Por que o Rabiot é titular, gente? Eu sei que o Pogba tem má vontade, mas o cara pelo menos joga, né? Tudo bem que ele tá lesionado, mas para mim esse meio campo é um Cucu mais avançado e o Tchouaméni e o Pogba. Pronto, não precisa ter muito segredo. Não tem que ficar perdendo tempo com o Guendouzi, com o Rabiot. Os caras atrapalham o time. Sem um meio campo com criatividade, né? Tem que voltar aos pontas para fazer as jogadas. É porque esses caras não criam nada. Foi o Tchouaméni entrar em campo para melhorar um pouco, porque esse sim tem um pouco mais de versatilidade. Mas ainda assim, sozinho ele não dá conta. Aí tem que voltar um Cucu, tem que voltar o Benzema, tem que voltar o Mbappé. O time fica desconexo, fica ineficiente. E o Deschamps, ele não tem coragem para mudar as coisas. E esse é o grande problema também com o Southgate. O Southgate é outro que empilha o volante, tem medo de ser agressivo. Talvez seja por isso que ele não escale o Trent Alexander-Arnold como titular regularmente e prefira o Walker, porque ele não sobe tanto ao ataque. Então assim, a França vai perdendo, desperdiçando o potencial de sua seleção mais talentosa na história. Essa é a questão. Ainda tem um Benzema no auge, na próxima Copa ele não vai estar. Então, assim, era hora de aproveitar esse momento final. E eu acho que o Deschamps está fazendo um mau trabalho. Porque, assim, a França não é só que ela está eliminada da Nations League, ela está correndo o risco de ser rebaixada. Porque a Nations League é isso, avança o primeiro colocado, os dois primeiros permanecem na primeira divisão, que é um campeonato de divisões, e o último é rebaixado. A França é a última no grupo, empatou 2 vezes, perdeu 2 jogos. Se não começar a ganhar logo, a França pode ser rebaixada. Óbvio, eu vou falar a verdade, se a França for rebaixada, a gente vai ter tapetão, vai ter, até porque vai vir seleções sul-americanas agora. Então vamos mudar o regulamento, vamos falar, não, agora é pelo ranking, né? Assim que a gente vai decidir. Aí a França magicamente vai aparecer na primeira divisão de novo. Vai ter tapetão. Teve para a Alemanha antes, quando a Alemanha caiu. Então assim, não custa acreditar que vai ter tapetão para a França ficar na primeira divisão. Mas a questão é um vexame de qualquer maneira. As pessoas não esquecem que a Alemanha foi rebaixada, do mesmo jeito que as pessoas não esquecem que o Fluminense já foi rebaixado e foi salvo no tapetão. Isso não é esquecido. As pessoas vão lembrar disso para sempre. E ninguém quer ter essa peixe, esse vexame. Ainda mais, é muito cruel com uma seleção tão talentosa assim. É uma pena ver eles jogando assim, mas acho que ensina uma lição ao próprio Kylian Mbappé, né? Acho que assim, que eu até entendo o contexto que ele falou, em certa parte não tá tão errado, mas uma coisa é, futebol se ganha em campo, a soberba precede a ruína. Essa é a verdade, né? Então, antes de uma competição importante, valorize o seu adversário e faça o seu trabalho. Óbvio que não é culpa do Mbappé, inclusive foi ele que salvou a França no jogo contra a Croácia e ele é o melhor jogador dessa seleção lá do Benzema. Mas a questão é que eu acho que foi um timing errado para fazer tais declarações perto de uma competição da importância da Nations League e perto de uma Copa do Mundo, porque esse tipo de declaração pode te perseguir, ainda mais quando você é figura pública, qualquer coisa que você fala pode servir de problemas para você no futuro. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.